Gente, bom dia, a paz seja convosco. Hoje eu separei um texto para a nossa palavra, para o nosso sermão, de uma história que é narrada no segundo livro da Bíblia de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo de número 5. E eu quero ler do verso 1 até o verso 5, muito embora a história narrada, ela vai do versículo 1 até o versículo de número 15. O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Senhor Jesus, a tua palavra foi lida, a tua palavra está aberta, e a minha oração é que o Senhor possa falar com cada um de nós hoje. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Gente querida, eu coloquei como tema para a nossa conversa de hoje a cura de Naamã e os aprendizados para a vida, ou seja, sobre essa cura. Gente, e é incrível como no decorrer das nossas existências, o fato de nós nos depararmos e nos esbarrarmos com uma coisa que infelizmente se tornou comum em nossos dias. Eu estou falando do fato de nos encontrarmos com gente doente. E às vezes são pessoas que vivem muito próximas da gente. São nossos pais, nossas mães, os nossos filhos, tios, primos, avós, colegas do trabalho, irmãos da nossa comunidade de fé, vizinhos próximos a gente. E quando não, vemos essa realidade diante dos nossos olhos por meio de notícias que ouvimos e que lemos. E talvez você possa se questionar: mas por que existe isso? Por que Deus permite esse tipo de coisa? Afinal de contas, Ele não ama a sua criação? Sabe, gente, eu não tenho dúvidas em relação a isso. Deus ama a sua criação. Mas eu penso que a resposta ela é simples, ela é fácil de encontrar. Ela nos é mostrada nas Escrituras Sagradas, quando, por exemplo, lemos o primeiro livro da Bíblia, ou seja, o livro do Gênesis, o livro do início de tudo, o livro do nosso início. O fato é que isso vem de um passado muito distante, muito longínquo da nossa realidade. Uma história que é narrada na Bíblia, lá no seu primeiro livro, como eu disse, no livro de Gênesis, onde nós lemos que o homem e a mulher, Adão e Eva, eles acabaram desobedecendo o seu Criador. E como consequência disso, por essa atitude, abriu-se para o pecado uma oportunidade para instalar-se no mundo. E com isso veio até todo ser humano uma série de anormalidades e de males na vida do homem, na vida desse ser humano. Eu me lembro que um dia, ouvindo o pastor Ariovaldo Ramos, ele disse que quando o homem peca, abre-se uma porta cujo nome dessa porta é possibilidades, e pode acontecer coisas ruins a qualquer um de nós. O que afetou a vida do homem, no caso, o pecado, esse pecado ter entrado no mundo, tanto em sua parte imaterial,
a sua parte que é a alma da gente, a nossa alma, mas como também na questão do físico do homem. E a partir disso, nós convivemos com pessoas doentes, e pessoas doentes tendo como razão as mais variadas e imagináveis causas possíveis. Por exemplo, vemos em primeiro lugar pessoas que nascem doentes. Em segundo lugar, pessoas que se tornaram doentes em virtude de vírus que desencadeiam em seus corpos anormalidades. Em terceiro lugar, por outro lado, existem aqueles que adoeceram, mas sua enfermidade teve como razão a manifestação da glória de Deus. Eu penso que é o caso desse personagem de hoje, de Naamã, do texto que a gente leu, da história que nós lemos, e do caso bem clássico e bem falado do cego de nascença do Evangelho de João, no capítulo 9. Em quarto lugar, também, nós encontramos pessoas doentes em função de uma vida de pecado deliberado, de pecado que a pessoa decide seguir, decide praticar, como é o caso do paralítico do tanque de Betesda, aquele que Jesus disse a ele: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 14. Portanto, existem sim doenças que são originárias, que são oriundas de pecados não confessados a Deus. E parece que o salmista Davi concorda bem com essa possibilidade. Quando ele escreve o Salmo 32 e diz: feliz é o homem que tem seu pecado perdoado. E ele diz mais: enquanto me calei, me silenciei, os meus ossos envelheceram. Enfim, existem doenças tendo como consequências causas diferentes. Mas quando estudamos a Bíblia Sagrada, descobrimos que a raiz de tudo, o início de tudo, o começo de tudo tem um nome. E esse nome é pecado. E nesse texto nós nos deparamos com um homem doente. O texto dá um nome à doença dele, ele é leproso. Mas o homem, eu tenho essa visão, essa percepção que o homem adoece não apenas em seu físico. A doença não nos altera apenas o nosso físico. Ou seja, existem muitos de nós que somos leprosos na alma, pegando como gancho aqui essa experiência. E quantos, como Naamã, não gostaria de ser curado desse mal que muitas vezes está arraigado em nossa alma e em nosso ser? Sabe, gente, eu posso dizer para você que a palavra de Deus, ela nos dá a receita para a cura. A nossa relação com Deus, a relação com a palavra, a relação com esse ser tão lindo, tão distante da nossa capacidade de compreendê-lo, mas nessa relação onde o ser humano abre o coração, ele consegue sim encontrar a resposta, encontrar a porta, a oportunidade da cura. E eu queria dizer para você que eu creio que Deus cura e que Deus tem capacidade de arrancar de você e de mim a lepra que fere nossa alma. Como Ele também tem poder de curar a enfermidade física, seja ela qual for. Eu digo isso, que Deus tem poder para curar a enfermidade física, seja ela qual for, porque eu creio que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente, como diz o escritor de Hebreus. Porque creio que Ele também é o Deus Jeová Rafá, que o nome Jeová Rafá significa o Deus da cura, o Deus que cura. Mas eu gostaria de dizer uma coisa a vocês. Não que eu não ache que a cura da enfermidade física não seja um fator e um fato importante, ela é. Mas a principal cura, ou a cura principal que todo ser humano precisa e deveria buscar, é a cura da alma. Porque é a cura da alma que vai nos colocar na eternidade. É a cura da alma, da nossa alma, que nos conecta com a eternidade. E eu encontro aqui nessa história lições valiosas para aplicarmos em nossas vidas.
E eu penso que seria muito importante nós refletirmos sobre essas lições. Porque eu não sei se você já conversou com alguém que se sente assim. Existem pessoas que se sentem imunes a todo mal. Eles acham que eles nunca irão adoecer, tanto física quanto espiritualmente. Eu me lembro, por exemplo, na pandemia do coronavírus, né, tantas pessoas que elas ficavam se vangloriando pelo fato de não terem pego a doença, não terem contraído a doença, e aí eles se sentem como se Deus os colocasse numa bolha e Deus os separasse, que eles não pegassem essa doença e não pegaram essa doença por essa razão. E não tem problema, eu acredito que Deus possa fazer isso, mas o grande problema, a grande questão que eu quero dizer é que muitas vezes essas pessoas que se sentem imunes a todo mal, quando alguém do convívio delas no caso, essas pessoas que convivem na mesma comunidade de fé, às vezes as pessoas olham com um olhar de superioridade, porque eles não adquiriram uma doença, eles não foram tocados pela enfermidade, enquanto outros foram. Portanto, esse negócio de nós nos sentirmos imunes a todo mal, achando que nunca irá acontecer nada com a gente, físico quanto espiritual, é uma inverdade. Isso porque nós vivemos num mundo de possibilidades. Porque quando o pecado entrou no mundo, ele abriu essa porta com esse nome, como eu dizia, do pastor Adevaldo Ramos, que disse que quando o pecado entrou no mundo, abriu-se uma porta cujo nome é possibilidades. E talvez você pergunte a você mesmo, e se porventura acontecer comigo? E aí eu pergunto, e se já aconteceu? O que fazer nessa hora? E eu fico pensando, gente, que talvez Naamã tenha feito essas mesmas perguntas. Mas uma coisa que nós precisamos saber, e aí eu queria compartilhar com vocês algumas lições a respeito dessa história, e a primeira delas é que a doença, ela não é seletiva. A doença ela não tem esse poder de poupar a um não poupar, e não poupar a outro, não. A doença ela não tem essa possibilidade de classificar aqueles que são menos favorecidos, aqueles que ocupam uma posição de destaque na sociedade, eles não vão contrair a doença. Não existe isso. Portanto, a primeira lição é que a doença não é seletiva e ela não poupa ninguém, mesmo aqueles que ocupam uma posição de destaque na sociedade. Em outras palavras, todos nós podemos ser alvos de uma enfermidade. Vejamos, por exemplo, Naamã. Ele era um grande homem diante do seu Senhor, muito respeitado por ele, por sua estratégia. O Senhor livrou sua nação. Ele era um homem valente, mas mesmo assim a doença o encontrou, a doença o achou. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que a doença, quando ela chega, ela tem esse poder de sim, aí sim ela tem poder de nos abalar, de abalar nossa vida. Ela nos fere a alma. O primeiro versículo que eu li com vocês, o versículo de número 1, enumera e revela qualidades e adjetivos a respeito deste grande general. Mas após a citação das qualidades, o versículo ele se encerra com a seguinte afirmação, porém leproso. É isso que diz o versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele um herói da guerra, porém leproso. E muito embora o texto não se aprofunde nesse sentido, mas para mim, esse porém leproso está em um grau, em uma dimensão, em um patamar, se não de igualdade, mas de superioridade acima de todas as qualidades deste homem. Porque com toda certeza, essa doença feria sua alma, o que com certeza fazia com que ele vivesse marcado pela infelicidade. E talvez Naamã pudesse pensar, o que adiantava tanto sucesso, tantas medalhas, tanta exaltação, o poder, a glória humana, se ele carregava em seu corpo essa maldita doença, essa maldita lepra. E são raros os casos onde a pessoa consegue conviver com uma enfermidade
tendo que assimilar uma resposta de Deus como a resposta que Deus deu a Paulo apóstolo, quando ele disse assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, a doença ela não é seletiva, ela não poupa ninguém, essa é a primeira lição. Em segundo lugar, ela mexe com a gente, ela abala com a gente. Uma outra lição, é que eu creio também que mesmo diante de um processo, diante de uma realidade, de uma enfermidade, Deus coloca diante de nós possibilidades para nos curar, ou seja, possibilidade para a cura. Isso está no versículo 2 e no versículo 3, quando diz assim que saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Tem uma outra tradução que diz: oxalá ele estivesse diante do profeta que existe em Israel. É interessante. Diz o texto que nessa conquista, né, como está aqui o texto, foi para lá, para a casa de Naamã, essa menina que vai trabalhar em sua casa. Essa menina, como diz o texto, ela é israelita e ela conhece nada mais, nada menos o profeta Eliseu, ou pelo menos ouviu falar do profeta Eliseu. E aí eu fico pensando, gente, é interessante como Deus é poderoso e como Ele abre portas para nos abençoar. Deus faz com que um despojo de guerra, no caso aqui uma menininha, uma escrava, Ele faz dessa menininha, dessa escrava, um instrumento divino para que uma possibilidade de cura e de milagre pudesse alcançar esse general. A menininha, vendo todo aquele sofrimento, o sofrimento daquele homem, do seu senhor, ela diz à sua senhora, né? Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quando Deus deseja curar, Ele proporciona a nós possibilidades para o milagre por meio de pequenas coisas, por meio das formas mais inconcebíveis à mente humana. O instrumento aqui é uma escrava. Uma outra lição aqui que eu e você precisamos saber é que, mesmo diante da possibilidade divina, é necessária uma posição de fé para com a porta que Deus nos abre. Isso está no versículo de número 4. Então Naamã foi falar com o rei. Naamã foi falar com o seu senhor e disse assim falou a jovem que trabalha na minha casa. E o texto diz que Naamã vai notificar ao seu senhor que aparecera uma luz no fim do túnel, para que toda a sua agonia se tornasse passado, para que a sua agonia pudesse cair em esquecimento. E eu não vejo em nenhum momento o que me chama muito a atenção é a questão da fé, a questão de você encarar as coisas com um olhar de fé, com um coração cheio de esperança, ela é muito importante. E eu não vejo em nenhum momento Naamã titubear, ser dominado por um sentimento de dúvida. Muito pelo contrário, o que eu vejo é ele crendo com todas as forças. E Deus confirma essa possibilidade para ele quando o seu rei o autoriza para a viagem para Samaria. O fato é que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Uma outra lição, gente, é que, infelizmente, existe no coração de algumas pessoas, existe coisas que podem atrapalhar a cura que Deus deseja nos dar. Isso está no versículo de número 7, e você vai entender o que eu estou falando. O rei de Israel, ao ler a carta do rei da Síria, que dizia estar enviando o seu general para ser curado, ele vê na atitude do rei da Síria nada mais, nada menos como uma armadilha para derrotá-lo, para causar algum problema na relação que ele tinha. E aí ele diz o seguinte, que ele tinha com o rei da Síria. Ele diz assim: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da lepra? E aí o texto sagrado vai nos dizer que ele rasga as suas vestes. Em outras palavras, ele dizia: esse homem nunca vai ser curado. Caramba, esse cara está querendo arrumar para minha cabeça. E aí eu entro numa outra lição. E a outra lição que eu entro é que eu e você precisamos saber que Deus sempre vai revelar ao incrédulo
que existe nele, em Deus, no caso, poder absoluto para curar. Isso está no versículo 8, porque ao saber da atitude do rei, no caso Eliseu, ao saber da atitude do rei, ele manda um recado para o rei de Israel. Ele diz o seguinte, ele diz o seguinte no versículo 8, ele diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Louvado seja Deus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Em outras palavras, ele estava dizendo assim para o rei: deixa de ser incrédulo, rei. Mande esse homem para mim. Você vai saber que existe aqui um profeta que teme a Deus, que faz tudo para Deus, que crê no poder de Deus e sabe que Deus tem poder para curar. E uma outra lição que eu acho que é importantíssima, que eu penso que é importantíssima a gente saber, que nós precisamos urgentemente tirar da nossa cabeça todo o pensamento que Deus é um Deus que age sempre de uma forma padronizada. Isso vai do verso 9 até o versículo 11. Ao chegar com toda a comitiva dele à porta da casa do profeta, o profeta mandou um recado para ele. O profeta Eliseu não o recebe, parecendo ser um péssimo anfitrião. Então, quando ele chega lá, o texto no versículo de número 8 diz assim que, ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, aliás, o 9, né? Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Gente, Naamã fica indignado. Em outras palavras, ele diz: eu venho de tão longe e pensava que esse profeta sairia ter comigo, mas nem ao meu encontro esse cara veio e ainda me manda tomar banho. Como se Eliseu dissesse assim: ó, Eliseu, a comitiva de Naamã está aí, o Naamã está aí. Aí Eliseu dissesse assim para o seu assistente: diga para ele, vai tomar banho. Mas não diga só um banho, não. Diga a ele que ele precisa tomar 7 banhos. 7 banhos. Ele estava pensando assim: cara, eu achei que ele ia fazer, como o texto diz, né? Eu achei que ele ia fazer uma oração poderosa, que ele colocaria as suas mãos sobre mim e ordenaria a cura. E o cara me manda tomar banho. Eu fico pensando que ele dizia assim: sabe com quem você está falando? Eu fico pensando essa tentação na mente de Naamã. Com quem que esse cara pensa que ele está falando? E aí eu entro na última lição. Na última lição, que ela é muito importante, o que eu e você precisamos saber. Que Deus, ele pode abrir a porta de possibilidade de cura em nossas vidas, mas nós precisamos obedecer o seu modo de agir e o que ele estabeleceu para a cura. O versículo 12 até o versículo 14 diz assim que Naamã, depois no versículo 11 nos dizer que ele ficou muito indignado, o texto diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. E aí ele diz no versículo 12: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. No versículo 13, então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas se disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tomou como uma carne de criança e ficou limpa. O que é interessante é que aqui no versículo 14 fica notório
fica muito notório para mim quando o texto diz que então ele desceu e mergulhou no Jordão. Fica notório que Naamã se deixa dominar novamente por um sentimento tão puro, tão esperançoso, tão cheio de fé, que sua desgraça estava chegando ao fim, que a sua enfermidade estava com as horas contadas. Ele sente novamente o mesmo sentimento quando ouviu de sua esposa o que aquela criança israelita afirmara a ela. O que ele sente é que volta em sua alma o sentimento de fé que o levara até ali, para colocar um ponto final naquilo que tanto o afligia. Um grande homem, porém leproso, um homem muito respeitado, porém leproso, um estrategista de guerra, porém leproso, chega de dor, chega de sofrer, então agora ele vai obedecer aquilo que o profeta Eliseu disse a ele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, a gente tem alguma expectativa de algumas pessoas que vivem conosco, que fazem parte da nossa mesma, da nossa família, que comungam na nossa mesma fé, mas às vezes nós ouvimos coisas deles que nos desanimam, que são coisas contrárias àquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Por exemplo, é a atitude do rei de Israel em dizer assim: poxa, existe aí uma trama, existe aí uma armadilha, esse cara ele está verdadeiramente de sacanagem, esse cara está querendo criar um atrito entre nós e com toda certeza ele quer me destruir. É quando Eliseu chama a atenção dele. Agora, olha que interessante quando no versículo de número 13, quando o rei ele fica indignado pelo fato de Eliseu não tê-lo recebido, né? não ter ido até o seu encontro, mas pelo contrário, ele disse: vai tomar banho, vai tomar banho. Ele quando ele pensa em voltar, o versículo 13 diz assim que os seus oficiais falam para ele: meu pai, mas se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, você ia fazer. Vai tomar banho, o que custa você tomar esses banhos? Nós íamos ir tão longe. Ou seja, se humilhe, tire do teu coração esse sentimento, essa coisa de se achar tão importante e tão poderoso que o torna incapaz de cumprir alguma regra diferente daquela que você acha que é a regra correta. Então, quando esses oficiais falam isso para Naamã, eu fico pensando, gente, que Naamã ele é tomado por todo esse sentimento novamente, por toda essa sensação de fé, não sensação, mas fé verdadeira mesmo na alma e no coração. E o texto diz que ele mergulha a uma, e nada, mergulha 2 vezes, olha para sua pele e nada. Ele mergulha 3 vezes. Quando ele sai, ele olha o seu corpo, as pessoas examinam e nada. Ele vai na 4ª vez, nada. 5 vezes, nada. Talvez ele pudesse desistir, mas agora ele já está movido novamente por aquele sentimento de esperança. Ele vai na 6ª vez e nada. Mas na 7ª vez, para a glória de Deus, como dissera o profeta, a sua carne se tornou como uma carne de uma criança. Aleluia! Porque Deus é o Deus que tem poder para nos curar. Deus é o Deus que tem poder para fazer tudo do jeito dele em nossa vida. E no versículo 15 fica comprovado que a doença de Naamã era uma doença que serviu e que serviria para glorificar ao Deus o Senhor, o Deus de Israel, o nosso Deus poderoso. Diz assim que ele voltou ao homem de Deus depois que ele sai do Jordão. Ele e toda a sua comitiva pôs-se diante dele, e agora ele encontra Eliseu e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora eu sei, reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Aleluia, glória a Deus. Sabe, gente, para terminar e para concluir, eu não tenho nenhuma pretensão, me escute o que eu estou dizendo a você, eu não tenho nenhuma pretensão de afirmar aqui qual é o motivo das enfermidades que surgem na vida, em nossos corpos, em nossos
amigos em nós mesmos, em nossos irmãos. De verdade eu não tenho. E muito menos tenho a pretensão de afirmar que Deus vai curar todos aqueles que ficam doentes. Não tenho essa pretensão. Até porque quando Paulo pediu para que Deus tirasse dele o espinho na carne que o incomodava, a resposta que ele recebeu de Deus foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando Deus diz isso a Paulo, Paulo também disse: então de boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então eu não tenho uma pretensão de dizer isso também a você, mas também eu, de forma alguma, eu quero dizer com isso que eu não creio, que eu não acredite que Deus ele é capaz de curar quem Ele deseja curar. Não, eu creio que Deus pode. Mas o que eu gostaria de dizer a você, que é o que eu acredito com todas as forças da minha alma e do meu coração, é que se a sua alma for saudável, ainda doente na carne, no físico, você vai morar na eternidade com Deus. A lepra na alma, Deus cura no momento que o homem desejar. A cura física, às vezes, nós desejamos. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Agora, quando você grita para Deus e diz: Deus, cura a lepra da minha alma, que me torna infeliz, que me afasta de ti, Deus cura o que precisa, o que é necessário, né? Melhor assim. Basta desejar de verdade com fé. Para Deus, essa cura é muito mais valiosa e importante. Lembro que um dia eu li, para finalizar a nossa conversa, a cura física muda as vidas no tempo, mas a cura da alma muda a vida para a eternidade. Que assim seja em nossa vida, hoje e sempre. Amém, amém. Eu gostaria de orar com vocês. Senhor Jesus, a minha oração, até porque eu creio nisso, é que Tu possas visitar a todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que têm orado e têm buscado em Ti o alívio para a sua dor no corpo. Essa é a minha oração. Mas acima de tudo, que cada um daqueles que estão enfermos, ainda que eles não sejam curados no corpo, no físico, que eles possam receber do Senhor a cura da alma. Assim eu oro, porque eu creio que esse é o desejo maior que o Senhor tem a cada um de nós. Assim eu oro, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo no coração de todos. Amém e amém. Quero agradecer pela paz interior que mudou a minha história e curou